Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Semana mais do que importante com esse duelo no sábado diante do Londrina. Mas o técnico Bruno Pivetti tem uma dúvida. Souza deixou a última partida sentindo dores no adutor da coxa e será reavaliado pelo departamento médico alvirrubro. Pode ser um desfalque tanto neste setor de um Náutico que antecipou a sua ida até a cidade paranaense, até mesmo para ganhar um pouco mais de tempo de ambientação para esse confronto que vale a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vem aqui embaixo, inscreva-se no canal do Anderson Batista. Muita gente que acompanha o nosso conteúdo, mas que ainda não é inscrito. Então ajuda o nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa o like nesse conteúdo que é muito importante e comenta. Comenta sobre essa situação envolvendo o Souza, jogador que fez 16 partidas pelo Náutico nesta temporada, contratado para a Série C, podendo não participar desse duelo importante na última rodada da fase de classificação. Pois é, o Náutico tem essa dúvida. A informação que obtivemos há pouco é que o jogador segue sendo reavaliado, já passou por exames médicos, aguarda o resultado, mas o Náutico, acredito eu, não vai dar um parecer definitivo a respeito do atleta. Souza é um jogador importante porque mantém a regularidade à frente da defesa do Náutico. É um cara do desarme e também é um cara de uma boa saída de jogo. Melhorou muito esse setor e esse tipo de jogada do Náutico com a presença de Souza entre os titulares. E ficou nítido até para o torcedor, com a ausência de Souza na segunda etapa do duelo contra o Ferroviário, que o Náutico passou por uma instabilidade naquela faixa de campo. E aí está a dúvida que a gente joga para o torcedor alvirrubro. Porque sem Souza, e é lógico que a gente não está torcendo para isso, a gente está torcendo que ele se recupere, que ele reúna condições de jogar esse duelo tão importante contra o Londrina, vale vaga na segunda fase, o Náutico depende apenas de si. Mas e se nesse caso Souza não estiver à disposição? E se ele fica de fora desse compromisso no Estádio do Café? O Náutico teria a opção imediata de Marco Carvalho. E aí o torcedor, e com razão, vai tecer críticas à decisão tomada pelo técnico Bruno Pivetti. Porque num dado momento do ano, o Náutico teve inúmeras opções para a cabeça de área. O Náutico já colocou o Igor Pereira ao longo do ano, jogador que acabou não rendendo e inclusive até fez algumas boas partidas, mas acabou se lesionando seriamente, ficando de fora. O Náutico teve Lohan, que acabou sendo subutilizado no Timbu e seguiu para o Brusque, que já é jogador da equipe catarinense na disputa da Série B. Teve também a esperança de, quem sabe, contar com os trabalhos de Jean Mangabeira, mas acabou colocando o Náutico na justiça e se transferiu para o futebol paraguaio. E Marco Carvalho ficou como a opção imediata para as ausências de Souza. É um cara que vive um mau momento com a camisa alvirrubra. Desde as críticas e com razão do torcedor da partida diante do CSA, onde mal colocado, o goleiro Jefferson Romário faz a defesa, a bola resvala nele e dá o empate à equipe alagoana naquele contexto. E no jogo passado, ficou nítido para o torcedor alvirrubro que não há nenhuma condição de contar com o Marco Carvalho para esse duelo diante do Londrina. Contra o Ferroviário, o jogo já decidido, 4-0, o Náutico tirou o Souza, até mesmo por questão de lesão e também pensando em poupar o atleta. Porque por mais que ele insistisse em continuar em campo, mas Souza ele já estava pendurado. Tem 2 cartões amarelos e é uma preocupação até para o próximo jogo do Náutico e quem sabe até as partidas numa possível classificação à segunda fase. E Marco Carvalho entra, acaba errando a saída de jogo, uma construção de jogada do Ferroviário, bola nos pés de Ciel, gol da equipe cearense. Então assim, é um cara que não substitui a altura, e nem tem as devidas características de Souza. E é um cara que já foi testado como zagueiro e não funcionou. Já testado como primeiro volante também não funcionou. E para mim não seria a opção em caso de uma ausência do Souza para essa partida. Aí o torcedor vai perguntar: Anderson, e qual seria essa opção? Qual seria o jogador que hoje, volante,
poderia, quem sabe, ser esse jogador mais marcador à frente da defesa. Eu apostaria em Wendel Lessa. Por mais que muitos ainda possam dar essa oportunidade a Marco Carvalho para ele iniciar uma partida, mas eu iria de Wendel Lessa. Wendel Lessa, Marco Antônio e Patrick Alan. Uma formação de meio de campo com uma possível ausência de Souza, a ver o que o departamento médico alvirrubro vai definir sobre o atleta. O Wendel Lessa joga como lateral direito, pode dar inclusive até uma composição mais robusta no setor para os avanços de Arnaldo, né, fortalecendo aquela faixa de campo, e pode ser esse cara mais marcador, né, de um pouco mais de chegada. É um volante que sai mais para o jogo, mas que ele vai, pelo menos ao meu ver, cumprir com um pouco mais de maestria o que o Souza, em caso de uma ausência, vem a fazer ali na chamada cabeça de área. Então, para mim, a opção seria o Wendel Lessa. Marco Carvalho continuaria como uma opção no banco de reservas, e em caso dessa possível ausência, e o Náutico, para mim, se manteria uma equipe equilibrada. É bom a gente destacar que o Náutico antecipa a sua viagem a Londrina. O Náutico voltou aos trabalhos nesta segunda-feira à tarde, tem mais 2 treinamentos, terça e quarta-feira, também à tarde no CT, e já pela manhã, o Náutico nem volta às atividades no CT, o Náutico já vai direto para o aeroporto, a delegação alvirrubra segue para Londrina e já faz um trabalho à tarde em solo paranaense, na mesma quinta-feira. Na sexta-feira, o Náutico tem mais um treinamento pela manhã, também em Londrina, e aí, no sábado às 5 da tarde, decide a sua vida no Campeonato Brasileiro. Estaremos na torcida para que nada demais aconteça com Souza. Esse conteúdo vai ficar aqui para o torcedor alvirrubro disponível, e em qualquer nova atualização sobre Souza, a gente vai colocar num comentário fixado aqui no nosso canal. Se ele joga, se ele não joga, a gente deixa num comentário fixado ao longo desse conteúdo para o torcedor se manter bem informado. Comenta à vontade sobre essa situação, a antecipação também da viagem do Náutico a Londrina, importante ao meu ver, e se o Wendel Lessa de fato seria essa opção para o Náutico contar no caso de uma possível ausência do seu volante titular. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais atualizações, a gente volta a qualquer momento aqui na nossa plataforma. Até mais!